Mais perguntas, né? Agora vamos ouvir mais uma pergunta do companheiro Alex Freire, de Maceió. Boa tarde, senhores. Duas coisas eu gostaria de saber. A primeira é sobre o Ciro Gomes. Eu queria saber a opinião do Rui, o que é que ele acha dessa estratégia do Ciro em bater nos dois candidatos, né? Se ele está fazendo correto, e ele não chegando no segundo turno, que tudo indica que ele não chegue, se ele vai mesmo dar um apoio ao Lula ou se ele vai manter mesmo essa palavra dele de não subir no mesmo palanque, enfim. Mas acredito que ele vote no Lula, não vote no Bolsonaro. E a segunda coisa, eu queria saber quando é que o Rui, o companheiro Rui, vai voltar a comentar na TV 247 com o Leonardo Atush. Estou sentindo muita falta dos comentários dele, das análises. Forte abraço. Boa tarde, senhores. Duas coisas eu gostaria de saber. A primeira é sobre o Ciro Gomes. Eu queria saber. Aqui tá. Uhul. Vamos lá. Perdão, a gente tá em beta ainda, o sistema. Ciro Gomes, né? Ciro Gomes é interessante. Na eleição passada, em 2018, o Ciro Gomes, a função dele na eleição era desviar uma parcela do voto que iria para o PT. Se não houvesse Ciro Gomes na eleição, até mesmo o Haddad ganharia aquela eleição. É muito fácil, só fazer as contas dá para perceber. Ele foi um dos fatores fundamentais da vitória do Bolsonaro, né? Isso tudo era uma coisa prevista pelos que deram o golpe. Eles deram o golpe, eles impulsionaram a candidatura do Ciro Gomes para tirar voto do Lula, tiraram o Lula da eleição. Foi o Haddad, que era um candidato bem menos popular do que o Lula, porque é evidente para todo mundo hoje que se o Lula fosse candidato, ele ganharia a eleição, né? Por isso os militares tiveram que se pronunciar, tudo que a gente discutiu no começo. Bom, agora a situação é diferente, né? Com o Lula na eleição, o Ciro Gomes não está tirando o voto do Lula, ou pelo menos não está tirando voto o suficiente para causar algum tipo de estrago na candidatura do Lula. O voto que está no Ciro Gomes é, na verdade, um voto que não é nem Lula nem Bolsonaro, ou seja, um voto da terceira via. Ele está aí segurando uma parcela do voto da terceira via. Se ele saísse da eleição agora, esse voto iria para o Lula ou Bolsonaro. Porque o voto da terceira via, a gente sabe, ele pode ser tanto Lula quanto Bolsonaro. Você tem o voto do direitista tradicional, aquele cidadão que apoiou a campanha do impeachment, que apoiou aquela campanha contra a Dilma, etc. e tal, aquilo tudo era impulsionado pela terceira via. E aquele cidadão que é de esquerda, mas por algum motivo achou que o Lula não correspondeu e está apoiando o Ciro Gomes, porque ele tem a fantasia de que o Ciro Gomes seria mais radical do que o Lula, ou coisa que o valha. Ou às vezes até que seria mais moderado do que o Lula e, portanto, daria. O Ciro Gomes aparece nesse momento como estando fora do páreo, né? Ele está com aqueles 9% que ele acumulou e tudo mais. Por que o Ciro Gomes está aí guardando um voto da terceira via? Porque se a terceira via vingar, o mais provável é que ele desista da candidatura e esse voto vai todo para a terceira via. Então, a impressão que nós temos é que o papel que ele cumpre nessa eleição é diferente do papel que ele cumpre na eleição passada. O pessoal já falou que não vai apoiar o Lula. Muita gente da terceira via já falou, não vai apoiar o Lula. Acho que o Lula é tão prejudicial ao país quanto o Bolsonaro. Na verdade, seria mais prejudicial, porque o Bolsonaro ele faz, numa determinada medida, né, ele leva adiante a política neoliberal. O Lula não se comprometeu com absolutamente nada disso daí, até o momento. Aí tem uma segunda questão que ele levantou, o que era? Sobre o 247. O 247. Não, aí a bola está com o 247, né? Se eles me convidarem a retomar o programa, lógico, vamos fazer o programa, por que não?